Olá, amados amigos e irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui, postei alguns vídeos aí do final de semana, no qual Deus tem abençoado poderosamente, grandemente em nossas vidas. E viemos aqui com uma reflexão da palavra de Deus sobre o zelo e da forma em que devemos nos portar na presença do Senhor. Uma pauta que eu quero ressaltar aqui é sobre os servos do Senhor. Não vou falar de correção dos servos do Senhor. O que eu quero falar sobre eles é o prazer que eles têm de levar as boas novas de salvação sem cobrar custos financeiros. Conhecemos alguns do nosso meio que, graças a Deus, têm em abundância e, além de terem abundância, ajuda as outras pessoas, porque sabe que não foi fácil conquistar algo na vida, e além de conquistar ali com a graça de Deus, ajuda o próximo, e Deus faz a pessoa prosperar. No mundo em que vivemos, na atualidade, as igrejas, denominações, eu falo igrejas que têm as suas placas, são dirigidas por leis humanas, não a leis divinas. Estava vendo alguns vídeos e me veio à memória ressaltar isto também. Pessoas se igualando ao mundo, porque cantores eles cobram para pregar, não para cantar, isso no mundo, seja o funkeiro, seja o achezeiro, seja o sambeiro, o pagodeiro, seja o pagode, o funk, o axé gospel, o reggae gospel, seja a música que eles dizem gospel mundana versus música mundana mesmo, no buraco, na imundícia. Eles cobram. Por que nós, pastores, isso de denominação, não podemos pregar? Ou melhor, cobrar para pregar? Qual que é a diferença? A diferença é que a palavra do Senhor nos diz: de graça recebei e de graças dai. A revelação do Evangelho, o Espírito de Deus, que é colocado em nossa vida quando abrimos o nosso coração, quando entregamos a nossa vida para Cristo, isso é gratuito. E se o Senhor nos dá de graça esta oportunidade, esse privilégio de falar das boas novas de salvação, por que eu vou querer usufruir disso para ter ganhos absurdos em cima de pessoas carentes de espírito? Foi lido a mensagem de domingo, o apóstolo Paulo dizendo: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Após ele ter ali uma transformação, uma vida renovada, ele sentiu na pele o que era ser um cristão de verdade. Ele sentiu na sua própria pele, na sua vida, o que é ser um cristão de verdade, ser perseguido, ter fé, morrer pelo evangelho genuíno do Senhor Jesus. Ele sentiu isso na pele. Ele poderia muito bem, que o apóstolo Paulo era uma pessoa super inteligente, ele poderia usar a sua inteligência, os seus meios para ganhar financeiramente naquela época, para poder pregar, mas não. Ele decidiu sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo, como servo leal ao evangelho glorioso, como servo temente à palavra de Deus. E sabe por que esses falsos profetas ganham rios de dinheiros com pregações falsas? Porque você, ao invés de procurar servir a Deus verdadeiramente, você quer o evangelho fácil. Você quer um evangelho que você, mulher, pode usar uma calça comprida, pode usar um salto alto de 30 centímetros, pode usar um batom.
possa pintar o cabelo que é cacheado vai deixar alisado, o que é alisado vai cachear. Arranca a sobrancelha verdadeira e coloca uma taturana de mentira. As unhas naturais vão lá e passam uma base, um brilho. Vocês querem, a mulher quer esse tipo de evangelho, o homem, um risquinho na cabeça, um risquinho na sobrancelha, um brinquinho, uma manga regada para mostrar os músculos, que tá poderoso, tá forte. Uma bermudona na hora de ir na praia. Uma cervejinha sem álcool, talvez. É esse evangelho que o ser humano quer buscar. Não é um evangelho à risca da palavra. É um evangelho liberal. Nós temos aqui em Ribeirão Preto, a IEQ Lagoinha, se não me engano, é assim. É a igreja liberal. Lá você pode fazer o que você quiser. Você pode andar de dread, cabelão comprido, homem no caso, usar um brinco, calça rasgada. Mas você não pode ser salvo. E é isso que esses pregadores continuam colocando na cabeça das pessoas. Venha a mim como estás, né? Usando a palavra de Deus, sendo que o Senhor Jesus nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e abatidos, e eu vos aliviarei. Ele diz isso porque a pessoa já está no mundo, no lamaçal do pecado, na vaidade, na avareza, na miséria deste mundo. Então venha para Cristo e você será aliviado deste pecado, dessa imundícia. Mas não, eles pregam, venham como está, e aí você pode fazer o que você bem quiser, o que você bem entender. Por isso existem falsos profetas, por tua culpa. Por tua culpa, que é o evangelho fácil. O evangelho que você pode fazer o que você quiser. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23 nos diz: e o vosso Deus de Pai, o nosso Deus de Pai, vos santifique em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Malaquias capítulo 3, verso 18: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Romanos 8, 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não anda segundo Salmos 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a palavra de Deus ela é bem clara para aqueles que querem a salvação, para aqueles que querem a vida eterna, e não ficam correndo atrás de falsos evangelhos, de falsos profetas. Cobram horrores para pregar. A pessoa vai lá, coloca um guardanapo, uma caneta, a pessoa vai lá e paga porque ela acha que aquilo tem unção. Ela não quer buscar a unção de Deus, a santificação, a paz com todos. Hebreus 12, 14: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É tempo de acordarmos e buscar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque a palavra do Senhor, falando do verdadeiro batismo, Atos 2:38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não Pai, Filho e Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome próprio. Você precisa receber o nome para fazer parte da herança celestial. Então, batizar em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que receber o dom do Espírito Santo não é falar em língua. Você recebe o dom do Espírito Santo para que você tenha uma vida transformada, uma vida alicerçada na presença do nosso Senhor Jesus. Abre mão deste mundo hostil, desse evangelho que pode fazer o que quiser, e ande num caminho estreito. Porque existe vários atalhos, mas nenhum deles leva para a vida eterna. Porfiai e esforçai-vos para entrar pela porta estreita, da qual conduz a vida eterna. Chega de falsos profetas, falsos evangelhos. Não apoiem esses falsos líderes, mas olhai para Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, confie nele, faça a vontade dele, que você será salvo, seguindo verdadeiramente o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.